Hoje, é praticamente impossível pensarmos no mundo sem os meios de transporte. Aviões, navios, carros, trens, praticamente todos os meios de transporte são movidos a petróleo. Mas a queima indiscriminada dos seus derivados é uma das principais fontes de poluentes que tanto afetam a nossa saúde quanto provocam danos ambientais. Energia é a capacidade de produzir trabalho. Através dos tempos, o aumento da capacidade produtiva das sociedades teve como consequência o aumento do consumo e a contínua incorporação de novas fontes de energia. Porém, até o século XVIII, o consumo e o surgimento de novas técnicas de geração de energia foram muito lentos. Só com a primeira Revolução Industrial, esse panorama foi alterado, incorporando às atividades industriais novas fontes de energia. Assim, o pioneiro ciclo hidráulico foi sucedido pelo ciclo do carvão, que por sua vez cedeu lugar ao ciclo do petróleo. Dentre as variadas fontes de energia utilizadas atualmente, como o carvão mineral, o gás natural, o urânio, a biomassa, a termonuclear e a hidroeletricidade, o petróleo é a que mais foi explorada até os dias de hoje. Historicamente, o petróleo já era utilizado há 4.000 anos antes de Cristo, onde os povos da Mesopotâmia, do Egito, da Pérsia e da Judéia utilizavam o betume para pavimentação de estradas, vedação de grandes construções, aquecimento e iluminação de casa, bem como os lubrificantes e até laxativos. A moderna indústria petrolífera data de meados do século XIX. O primeiro poço de petróleo foi perfurado no Azerbaijão em 1846, o que fez do país o maior produtor mundial até o final do século XIX. Na sequência, outros países também se aventuraram nesta atividade, como a Romênia, o Canadá e os Estados Unidos. No Brasil, em 1932, foi construída a primeira refinaria de petróleo em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Porém, o petróleo era importado do Chile e de outros países. Somente em 1939 que foi encontrado óleo em Lobato, Salvador, na Bahia. Desde então, o tema tem sido amplamente discutido no Brasil. Após a Segunda Guerra Mundial, iniciou-se no Brasil um grande movimento em prol da nacionalização da produção petrolífera, pois importávamos 90% do petróleo que consumíamos e as reservas brasileiras ainda eram pequenas. Mesmo assim, diversos movimentos sociais e setores organizados da sociedade civil mobilizaram a campanha chamada "O petróleo é nosso". Esta frase, que se tornou famosa ao ser pronunciada por ocasião da descoberta de reservas de petróleo na Bahia pelo então presidente da República, Getúlio Vargas. O dia 3 de outubro de 1953 registra o nascimento de uma das maiores companhias petrolíferas do continente americano, a Petrobras. Fundada pela Lei nº 2004, sancionada pelo então presidente Vargas, a grande empresa tem sido a responsável pela gradativa autossuficiência do Brasil no petróleo. Uma figura importante nas discussões sobre a exploração do petróleo no Brasil foi o escritor paulista Monteiro Lobato. Nascido na cidade de Taubaté em 12 de abril de 1882, ele foi tradutor, escritor, contista e ensaísta. Sua criação mais conhecida, sem dúvida, foi O Sítio do Pica-Pau Amarelo, escrito para o público infantil, mas também escreveu para o público adulto. Engajou-se na luta em favor da exploração do petróleo brasileiro, merecendo por isso o título de ser um dos campeões civis na grande causa. No livro O Escândalo do Petróleo, podemos perceber que o escritor demonstrou todo o seu nacionalismo, posicionando-se totalmente favorável à exploração do petróleo no Brasil. O petróleo é um material orgânico e, para entendermos como ele se forma, vamos conversar com um especialista no assunto.
Como é que se forma o petróleo? Qual toda essa origem do petróleo? A partir de algas, né, depositadas em ambiente marinho, lacustres e marinhos. E essa matéria orgânica, ela é então sedimentada, soterrada pelos pacotes sedimentares que serão depositados nessa sequência de sedimentação em uma bacia, né, uma bacia sedimentar. E é necessário, nesse soterramento, que haja um aumento gradativo de temperatura e pressão, e aí você vai tendo a transformação dessa matéria orgânica com enriquecimento de carbono para a formação do hidrocarboneto, desse combustível fóssil muito importante. E aí esse óleo, esse material, ele está aprisionado nas rochas, né, nos poros das rochas. Geralmente são rochas finas, argilosas, siltosas, onde a porosidade é muito pequenininha e o material tem uma dificuldade para migrar. Mas por conta dessa migração inicial, chamada migração primária, esse óleo ele vai migrando para cima, né, para o topo. Nessa migração, o óleo vai procurar uma rocha mais porosa, uma rocha onde tem espaços entre os grãos de minerais e onde ela vai se alojar nesses espaços. Essa migração é dita uma migração secundária. E nessa rocha porosa ele vai ser armazenado. É a nossa rocha reservatório. Esse tipo de estrutura geológica, onde o material é armazenado nessa rocha reservatório porosa e capeado por uma rocha impermeável, uma camada impermeável, é dito um trapeamento, um armazenamento, um selo. Depois o processo do geólogo para fazer toda a exploração e perfuração e extração desse hidrocarboneto para consumo da sociedade. Bom, o petróleo é uma fonte não renovável, então é certo que há de terminar, de acabar essa reserva. E isso a gente tem acompanhado, essa desenvoltura, essa questão econômica, desde das primeiras crises, né? A crise do petróleo na década de 70 foi com resposta a esse tipo de indagação como fonte não renovável. A tecnologia avançou e avança de modo absurdo para que haja a extração de novas áreas e também a extração completa dessas áreas que estão sendo feitas, justamente para aproveitar todo o óleo produzido, todo o hidrocarboneto produzido. O pré-sal, para você ter uma ideia, o pré-sal é considerado uma nova fronteira exploratória. Para vocês terem uma ideia da questão da exploração, tem que atravessar cerca de 2 km de lâmina da água, mais 5 km de rochas sedimentares, mais 2 km de sal, para até então chegar nessa camada, nesse reservatório esplêndido que é dito o pré-sal. A utilização de recursos energéticos, como o petróleo, traz consigo algumas vantagens e consequentes desvantagens. Vamos ver alguns exemplos. O petróleo dá origem a inúmeros outros combustíveis usados no dia a dia, como a gasolina, por exemplo, que movem nossos carros. No petróleo, além de outros elementos, são encontrados enxofre, nitrogênio e outros que sofrem combustão e são liberados na forma de gases que poluem a atmosfera, o solo e todo o meio ambiente, trazendo danos para a natureza e para a própria saúde do ser humano. O potencial energético do petróleo é indiscutível, porém as consequências deste poder também se revertem em questões que afetam o meio ambiente, principalmente quando pensamos no aquecimento global. A queima de combustível fóssil, como os derivados de petróleo, gasolina, diesel, por exemplo, tem como consequência o aumento cada vez maior de gás carbônico na atmosfera, agravando o efeito estufa e acelerando o aquecimento global. Além de combustível, o petróleo também é uma importante matéria-prima para a fabricação dos mais variados produtos, dentre os quais se destacam resinas, plásticos e está presente até mesmo em alimentos e medicamentos. A sua exploração muitas vezes gera conflitos de interesses, principalmente em países em desenvolvimento. O Oriente Médio, logo após a Primeira Guerra Mundial, já era o maior produtor de petróleo do mundo. E por isso despertava o interesse das grandes potências. Apesar de ser um recurso abundante na região,
Sua produção também está concentrada em torno de alguns poucos países, principalmente aqueles que compõem o entorno do Golfo Pérsico: Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Muitas nações imperialistas despertaram interesses geopolíticos com a intenção de ocupar e controlar o Oriente Médio, para obterem com maior facilidade a principal matéria-prima do mundo atualmente. Por esse motivo, a briga pelo petróleo foi o estopim de praticamente todos os conflitos no Oriente Médio, como a Guerra do Golfo em 1991 e a invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003. Nossa aula vai chegando ao final, mas ela não termina aqui, continua na próxima. Espero vocês lá.